Então, vamos começar uma revisão para a prova da disciplina eletiva Escravidão no Brasil e no Mundo. Então, agora eu vou compartilhar com vocês o nosso texto base, né, para a prova. Acredito que todos vocês já estão vendo aí na tela, né? Então, o que é que vocês vão ter que saber para a prova? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vocês vão ter que saber o que é um escravo. Da definição do escravo. O escravo é uma pessoa que é uma propriedade, ela está privada da sua liberdade, privada dos seus direitos, ela é obrigada a realizar trabalhos forçados sem remuneração ou com condições degradantes e sofre de violência física ou moral. Então, basicamente, a pessoa que ela é propriedade de alguém, ela é considerada como escrava. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da escravidão no período antigo. Os escravos eram prisioneiros de guerra ou pessoas endividadas. A escravidão mais famosa, que a gente pode afirmar, foi a escravidão que aconteceu lá no Egito. Como que aconteceu, então, a escravidão lá no Egito? De acordo com o relato da Bíblia, o relato baseado no livro de Êxodo, na Bíblia, a Bíblia diz que os filhos de Israel, eles foram trabalhar lá no Egito como escravos. Diz aí, né? José foi vendido como escravo para o Egito. Depois, o José, ele se tornou a segunda pessoa mais importante do país, depois de Faraó. Mas quando ocorreu uma fome em Israel, José acolheu sua família e eles se mudaram para o Egito. Após a morte do Faraó, outro Faraó surgiu. Ele começou a escravizar os israelitas. Após fortes clamores, Deus enviou Moisés para libertar os escravos e os levou de volta para a terra de Israel. Então, esse relato aí da Bíblia destaca a libertação dos escravos, depois que Deus enviou as 10 pragas e também libertou eles, fazendo com que eles passassem pelo Mar Vermelho. Agora nós vamos já para a atividade de número 2. Aqui a gente pode ver algumas figuras, né? Os filhos de Israel saindo lá do Egito, a libertação dos escravos e depois a abertura do Mar Vermelho. Vamos agora para a atividade 2, atividade em Roma, né? Então, a escravidão também era fundamental lá para os romanos, porque os escravos, eles trabalhavam nas plantações, eles trabalhavam nas construções, e eles também trabalhavam como gladiadores. Então, a revolta de Esparta aconteceu no ano de 73 a.C. Então, o Espartaco, juntamente com mais 70 gladiadores, eles conseguiram fugir lá de Roma. Para onde é que eles foram? Eles foram para o Monte Vesúvio. E todas as tropas que Roma enviava lá para o Monte Vesúvio, o Espartaco, né, juntamente com os seus companheiros, conseguiam derrotar essas forças, até que por quase 2 anos eles conseguiram, lá no Monte Vesúvio, superar as forças romanas. Depois de 2 anos, o general Crasso, ele, por fim, derrotou o exército de Espartaco, né? O que foi que aconteceu? Diz aqui o relato, né? O general Crasso, conhecido por sua disciplina rigorosa, incluindo a dizimação de suas próprias tropas como punição, conseguiu encurralar o exército de Espartaco no sul da Itália. Assim, no ano 71 a.C., o exército de escravos foi finalmente derrotado. Ninguém sabe o que aconteceu com Espartaco, e com 6.000 escravos rebeldes, eles foram pregados em estacas de tortura ao longo de 200 quilômetros da Via Ápia em Roma. A gente pode ver aí também, né, um desenho aí da cruz simplex, a estaca onde esses soldados, esses soldados, né, esses escravos, ex-escravos foram amarrados, né? Então, todas as pessoas que se direcionavam para Roma, elas olhavam lá aqueles escravos naquelas estacas, chamada de cruz simplex, e eles ficavam com medo de se rebelar contra o Império Romano, né? Agora, por fim, a gente chega na Idade Média, que aconteceu por volta do ano 500 ao ano de 1500, e na Idade Média,
Prestem atenção nessa expressão, né? Praticamente não existia escravidão, mas existia três classes sociais, que era o rei fazia parte da nobreza, depois tinha o clero, que envolvia o pessoal da igreja, os padres, as freiras, né? E também os camponeses que eles trabalhavam. Os camponeses, eles, embora não fossem escravos, eles trabalhavam como escravos, porque eles tinham que pagar vários impostos para o nobre, né? Por exemplo, eles tinham que pagar a corveia, né? Eles tinham que trabalhar 2 ou 3 dias por semana para o nobre. Eles tinham que pagar a talha, parte da produção, ou às vezes, muitas vezes metade da produção deles tinha que ser entregue para o nobre. Banalidades, eles pagavam para usar moinho, forno, lagar de vinho, e um outro imposto também que eles tinham que pagar era o tostão de Pedro, que era 10%, deveriam pagar para a igreja. Temos aqui um exemplo do trabalho, né, deles. Segunda, terça e quarta, eles trabalhavam para o Senhor. Na quinta, sexta e sábado, trabalhavam para eles mesmos, mas eles não conseguiam lucrar com isso, porque todo o trabalho deles praticamente era para ser pagos em impostos. Então, como que eram as condições de vida desses camponeses? A gente já sabe que os nobres viviam em palácios luxuosos, né? Por outro lado, os camponeses, eles viviam em casas de pau a pique, chão de terra batida e telhado de palha. Iluminação era precária, velas de sebo, não havia chaminé. Olha aí que situação, né? A alimentação deles era à base de pão escuro, centeio ou cevada. A carne era rara, apenas em ocasiões especiais, muitas vezes em festas da igreja, que eles podiam comer carne. As roupas que eles vestiam eram roupas grosseiras, feitas de lã ou linho, tecido em casa. A saúde, né? Eles, por causa da desnutrição, falta de higiene, más condições de vida, muitos viviam apenas 40 ou 50 anos. E a medicina baseava-se em remédios caseiros, ervas e também na intervenção dos curandeiros. A religião católica, né, era a principal, batizados, casamentos, funerais eram marcos na vida e as festas religiosas eram ocasiões em que os nobres, né, eles muitas vezes abriam as portas do palácio para que os camponeses pudessem desfrutar de comida de graça. Então, eles ficavam muito felizes mesmo, os camponeses, nos dias religiosos. E chegando por último agora, na escravidão da Idade Moderna, então, quando aconteceu a colonização nas Américas, né, os europeus, particularmente os espanhóis, os portugueses, os ingleses, franceses e holandeses, eles precisavam de mão de obra. Então, primeiramente, eles escravizaram os indígenas. Não deu certo, porque a maioria dos indígenas morreram, né? De cada 10 índios, 9 morreram por causa de doenças. Até que, por fim, decidiram, então, escravizar negros. Foram os próprios negros que venderam seus irmãos, por assim dizer, né? A escravidão dos negros dava muito lucro, então um traficante, uma pessoa que chegava lá na África, pegava os negros lá na África e traziam aqui para as Américas, ele ganhava muito dinheiro. Então, a partir do ano 1530, aconteceu a escravidão para o trabalho nas lavouras do Brasil. Onde é que eles trabalhavam? Nas plantações de cana-de-açúcar, de café, plantações de algodão e também nas minas. Aonde eles eram transportados em navios negreiros, muitos morriam no meio da viagem por causa de muitas explorações, alguns chegavam a trabalhar 20 horas por dia, perdiam seus braços e mãos em moendas e fornalhas, né? A alimentação era pobre, só comiam dos restos que sobravam, folga só no domingo, mal vestidos, acorrentados, e quando eles desobedeciam, então, o senhor, eles eram obrigados a usar máscara de Flandres, conforme a gente pode ver aí, né, no desenho, tampava a boca do escravo, ele não podia nem beber água, nem comer, um tratamento muito humilhante, né, correntes no pescoço, e aí vemos uma foto, então, do Pelourinho, né, quando ele desobedecia, ele era espancado. Então, uma situação muito triste que aconteceu na história do nosso país e da América Latina. Então, releiam o texto, o conteúdo que eu já passei para vocês, tentem fazer as atividades, memorizar as atividades e tenho certeza que vocês vão fazer uma boa prova.